sociodiversidade e multiculturalismo. Esse é o nosso tema de mais um episódio do Capivara Cast, feito para quem está se preparando para avaliações e exames que pedem conhecimentos gerais e também atualidades. Professor Dr. Araré Carvalho está aqui com a gente. Professor, o que é sociodiversidade e multiculturalismo? Ô Gabi, se você, quem está ouvindo a gente der um Google aí, vai ver que tem dificuldade de achar a definição dos dois. Por quê? Porque são conceitos novos, né? Sociodiversidade e multiculturalismo, e às vezes um confunde com o outro, as pessoas confundem um com o outro. Sociodiversidade, para ficar claro para as pessoas lembrarem, é quando a gente está falando da diversidade de pessoas, de atores. Então, quando a gente fala assim, olha, uma sociedade inclusiva que tenha deficientes visuais, auditivos, negros, mulheres, árabes, gays, lésbicas, percebe? É uma sociodiversidade. A gente está falando de diversidade de pessoas, né? De tipos de pessoas, de etnias diferentes, em condições diferentes, de gêneros diferentes. Então, a gente fala de sociodiversidade, a gente está falando da diversidade social que se apresenta. E é cada vez maior, porque se a gente for pensar na sociedade, as pessoas são cada vez mais diversas, né? Se você for pegar a questão de gênero, então, nossa, você tem heterossexual, bissexual, pansexual, gênero fluido, você tem não binário. Ou seja, é uma diversidade gigantesca disso. Se a gente for falar, por exemplo, também de pessoas com deficiência que ocupam espaço ainda bem hoje em dia, a gente tem uma gama também. Você tem mulheres negras, homens, trans, você tem uma diversidade, uma sociodiversidade muito grande. Isso é bacana. Multiculturalismo, a gente está falando do aspecto cultural especificamente, não necessariamente da etnia, de uma deficiência, de um traço de gênero da pessoa, de uma personalidade. A gente está falando mais multicultural. Ou seja, por exemplo, a gente pode ter uma sociedade com negros, lésbicas, brancas, transgêneros, deficientes, mas todo mundo, por exemplo, católico, que gosta de cinema, que gosta de carnaval e que tem família. Percebe que apesar de diverso, culturalmente eles são muito parecidos. Não tem diferença entre eles. Olha, é um grupo muito diversificado de pessoas, mas que são todos católicos. Ou que gostam tudo desse tipo de música. Ou seja, culturalmente eles são muito parecidos, apesar de serem diversos socialmente falando, sociodiversificados. Já o multiculturalismo, a gente está falando o quê? De diferenças culturais entre as pessoas. Então você pode ter, de repente, um grupo de pessoas que são muito parecidas fisicamente, mas que culturalmente são muito diversas uma da outra, que são de religiões diferentes, por exemplo, são de visões políticas diferentes. Então, multiculturalismo está muito mais ligado às questões culturais que perpassam essa pessoa. Qual a religião dela? Qual a orientação política dela? Qual a visão dela de mundo? Quais os valores que ela defende? Entendeu? Qual é o gosto musical dela? Qual é o gosto pessoal dela? Então, de forma resumida, a gente pode explicar dessa forma os dois. E por que se discute essa problemática? Primeiro, Gabi, a parte da sociodiversidade, porque a gente tem uma sociedade mais inclusiva e mais diversa, e para as pessoas mais velhas ou que não estão acostumadas a essa diversidade, a gente percebe um certo incômodo nas pessoas às vezes. Isso é mimimi, isso é frescura. Mas existe esse tanto de diferença de gênero, existe tanto... Tem que ficar incluindo sempre. Olha, se a pessoa existe, ela vive em sociedade, ela tem o direito de ser incluída e de viver bem em sociedade, ser respeitada. A mulher não vai voltar para a cozinha, o escravo não vai voltar para a senzala, o gay não vai voltar para o armário. Ou seja, as pessoas estão compondo a nossa sociedade, elas trabalham, elas vivem em sociedade e merecem respeito. Então esse tema é muito discutido por isso. E multiculturalismo, por que é discutido? Olha, a gente pode pegar um tema aqui que sempre é citado, xenofobia. A gente tem casos de xenofobia na Europa, ou seja, países como a França teve problemas de xenofobia muito grande com imigrantes muçulmanos. Inclusive o governo francês ele proíbe o uso de símbolos religiosos em lugares públicos. No Brasil a gente teve xenofobia já, a gente nunca imaginava que isso ia acontecer no Brasil, a gente já teve já. Xenofobia, inclusive com pessoas do Oriente Médio, no Rio de Janeiro, um tempo atrás, um rapaz que vendia esfirra, derrubaram o carro dele, mandaram ele voltar para o país dele. Brasileiros sofrem xenofobia nos Estados Unidos, recentemente a gente teve um caso, uma brasileira que foi agredida. E aí a questão do multiculturalismo é importante para quê? Para a gente entender a cultura do outro. E ver que a cultura do outro,
é uma cultura possível, só é diferente da nossa só. E o fato de ser diferente não é justificativo para a gente criminalizar, expulsar ou ter preconceito, né? Xenofobia é justamente isso, né? Essa fobia dessa cultura, desse personagem diferente. E conviver, né, com a cultura diferente do outro, né? Para conviver, a gente tem que respeitar. E o que a gente não conhece, a gente não respeita. Quando a gente tem xenofobia, a gente tem preconceito, a gente não quer nem conhecer. Ah, o que é isso? Olha esse tipo de gente que está vindo para o Brasil, olha esse tipo de... Né, é muçulmano, deve ser terrorista também. Não conhece, né? Não conhece, né? Olha, está vindo um angolano para cá, não conhece. A gente trabalha só com pré-noções, com preconceitos realmente, que é um conceito formado antes da experiência, ou seja, você não conhece, mas já acha que sabe tudo a respeito da pessoa. Então, esses temas são importantes por isso. Primeiro, a sociodiversidade, porque a gente tem uma sociedade cada vez mais diversa, e essas pessoas não vão voltar porque a gente não gosta delas, para onde a gente acha que elas devem voltar. Então, a gente tem que aprender a respeitar e conhecer para respeitar, para trabalhar junto, porque uma sociedade diversa ela é melhor para todo mundo. Existe um estudo da Harvard Business que ela diz, quanto mais diversa a equipe de trabalho, mais criatividade, mais soluções ela consegue alcançar. E em relação ao multiculturalismo, por isso, né? Porque a gente também vai conviver com muito mais pessoas. Hoje você tem pessoas aqui no Brasil, por exemplo, católicas, evangélicas, do candomblé. Antigamente ninguém se assumia no candomblé. Hoje as pessoas se assumem mais. Então você tem também uma multiplicidade de culturas que devem ser respeitadas, ainda que seja diferente da nossa. E nas avaliações, como que esses temas caem? Olha, a gente teve questões já de xenofobia, como eu falei para você, né, discutindo a questão da xenofobia e associando o debate da xenofobia sobre preconceito, justamente isso, preconceito e falta de conhecimento. A gente também tem falando sobre sociodiversidade, né, e aí, como eu disse, aqueles temas que são temas espelho, né, que você usa de outros temas para debater ele. Então, a gente discute muito, como a gente já discutiu aqui, sobre a inclusão de pessoas com deficiência, né, políticas públicas para a inclusão de mulheres na política, no mercado de trabalho. Então, e por que isso é discutido dessa forma? Porque são políticas para incentivar cada vez mais essas pessoas para virem a público, para virem à luz do dia, não ficarem se escondendo. Ah, eu tenho uma deficiência, eu vou ficar escondidinho lá dentro de casa. Não, venha estudar, venha se formar, venha trabalhar. A mulher quer ser dona de casa, ok, mas ela não precisa ser só dona de casa. Se ela quiser, ela pode se formar. Bom, a gente tem uma maioria do curso de medicina que é de mulheres hoje. A profissão médica vai ser uma profissão feminina nos próximos anos. Então, não haver determinismo, mas sim o que? Oportunidades. E a sociedade ser um espaço acolhedor para todo mundo, independentemente da sua condição social, da sua condição de gênero, da sua condição física e independente da sua condição cultural, dos seus valores. Perfeito. Obrigada, professor. Obrigado a você, Gabi.